Semana de protestos de caminhoneiros contra o aumento do diesel e o preço do frete para rodovias em vários estados do Brasil. No Rio Grande do Sul, mais de 30 trechos sofreram retenções e muitos produtos não conseguiram chegar ao seu destino. Fena Vindima, em Flores da Cunha, celebra a colheita da uva e a cultura italiana na Serra Gaúcha. Conferência do Arroz, realizada em Porto Alegre, promove a troca de experiências. Produtores estão satisfeitos com a colheita e ressaltam a qualidade do grão. E tem ainda a previsão do tempo. O sol vai predominar na maioria das regiões, o que favorece a colheita da uva. Faltando pouco para o programa de sanidade ovina completar 1 ano, veja o que mudou com relação à brucelose aqui no estado. Fique com a gente, eu sou Vanessa Trindade e o Agroband está no ar. A semana foi de protestos de caminhoneiros em todo o Brasil. Alguns casos foram parar na justiça e liminares determinaram que os motoristas liberassem as vias. Os profissionais são contra o aumento do diesel e o preço do frete. A mobilização colocou o estado em alerta. Alguns frigoríficos pararam os abates por falta de animais. O embarque de grãos foi prejudicado. A greve também agravou a forte crise da cadeia leiteira por causa da suspensão da coleta dos produtos. As entidades reconhecem que a causa é justa, mas advertem que a população não deve ser prejudicada. De acordo com a Associação Gaúcha de Avicultura, das 22 agroindústrias em operação, pelo menos 3 já suspenderam os trabalhos de abate e processamento das aves. E se a paralisação não encerrar, os consumidores sentirão falta dos produtos alimentícios nas prateleiras. No setor leiteiro, mais problemas. De acordo com o sindicato da categoria, as indústrias localizadas nas regiões norte e nordeste do Rio Grande do Sul são as mais afetadas e já deixaram de receber cerca de 70% da produção local. Nós não estamos conseguindo chegar com os nossos caminhões até os produtores para poder coletar o leite do dia e nem até os nossos postos de resfriamento, que também recebem o leite desses produtores, para poder conduzir a indústria. E nós temos que entender que o leite é um produto perecível. A cada 2 dias a indústria está passando na casa do produtor. Então não existe capacidade de armazenamento na casa do produtor ou condições de resfriamento para mais do que este volume. E se não houver um revés na situação, que as empresas possam, né, conduzir, né, o grão até para abastecer a alimentação dos plantéis, que possam buscar o frango que está no campo para o processamento, né, e isso vai gerar uma série de entraves, inclusive alguns frigoríficos que estão parando, né, vão ter que decretar férias coletivas ou suspender temporariamente as atividades. Neste frigorífico, na cidade de Harmonia, a 75 quilômetros de Porto Alegre, as atividades podem ser paralisadas por causa dos protestos nas estradas. Aqui são abatidos cerca de 700 porcos e bois por dia. Teve caminhões que ficaram em barreiras. Hoje a gente está efetuando entrega para os nossos clientes. Não se sabe se esses caminhões vão retornar em função de várias outras rodovias próximas aqui que estão sendo bloqueadas. Esta é a área de estoque do frigorífico e por aqui praticamente não há mais espaço, porque os caminhões com as mercadorias não conseguem passar pelas barreiras nas estradas. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a Associação de Supermercados já prevê falta de produtos como carne, hortaliças e frutas nas prateleiras. Outro problema enfrentado pelos produtores com os bloqueios nas estradas é a falta de ração para os animais. Nesta fábrica, o estoque de insumos como milho e farelos de arroz e de soja está acabando. Os criadores de suínos e aves são os mais afetados. Esses animais vão ficar debilitados, né? Com a falta de alimentação, enfim, né? E pode surgir daí problemas sanitários também no rebanho suíno e aves, né? E para falar sobre as consequências desses protestos para o estado, no Agroband, Frank Woodhead, vice-presidente de logística do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do estado do Rio Grande do Sul. Bom dia. Bom dia. Esses protestos poderiam ter sido evitados? Poderiam. Poderiam, e demonstra exatamente uma falta de interlocução entre todos os atores
envolvidos, sejam eles os autônomos, que na verdade essa greve é dos os chamados caminhoneiros, que são autônomos, né? Eles são proprietários dos seus próprios caminhões. Das empresas, quem sabe também faltou um pouco de sensibilidade. Faltou uma liderança. E não existe liderança, esse que é o problema. Ele começou a pipoquear lá no Paraná e redes sociais hoje sabem que as coisas são muito rápidas, né? E eu acho que foi muito infeliz, o governo foi muito infeliz em ter aumentado o preço do óleo diesel com o aumento do imposto num momento crítico para a Petrobras, um momento crítico onde o preço do barril do petróleo está caindo no mercado internacional e um momento delicado da economia do Rio Grande do Sul. Ou seja, conseguimos juntar 3 ou 4 itens negativos e o governo foi insensível, lastimavelmente, neste assunto. Tinha como segurar o preço mais um pouco ou demorou demais? Aí foi o problema. Na verdade, demorou demais. Eu acho assim que o governo tomou uma medida eleitoreira no ano passado de segurar o diesel quanto pôde e depois largou a bomba nos consumidores. Na verdade, todos nós vamos pagar por isso. É um pouco que nem a energia elétrica, né? Depois vem a conta salgada mais tarde. O que se lastima nisso, e nós entendemos, como empresário, nós entendemos a posição dos autônomos, está difícil para todo mundo. Agora, só não concordamos com a maneira com que se faz. Como o CETSERG está vendo esse tipo de mobilização? A mobilização faz parte do jogo democrático. O que nós estamos estranhando, e na verdade sempre se sabe como começa e nunca se sabe como termina essas greves, né, e esses protestos. E há movimentos já radicais. Antigamente se imaginava que carga viva pudesse ser liberada, hortifrutigranjeiros também. Não, estão trancando tudo. Inclusive animais vivos, né? É um prejuízo enorme. O valor do frete também é outra reivindicação de quem trabalha com o transporte. Tem como mudar? Tem como aumentar o valor do frete? Como está essa situação? Na verdade, isso é um repasse, né? Ou seja, como está difícil para todo mundo, repassar frete para os nossos clientes também está difícil. Então, se não há repasse, isso é um pouco o mesmo problema que houve aí com os ônibus, né? Acresce o aumento do custo e tem que ser repassada a passagem. Aí tem muita gente que reclama e ontem houve protestos aí sobre isso. Nós vamos ter que encontrar um ponto em comum e nós vamos ter que exercer muito bom senso e muita razoabilidade. Eu acho que nem tanto a terra quanto o céu. Existe possibilidade de negociação? Eu acho que sempre tem que ter. Não podemos sair para uma guerra aberta, né? Seja ele de qual for, sem pelo menos tentar uma negociação, encontrar pontos em comum em que todos possam ceder um pouquinho para que se normalize essa situação, porque a situação agora está ficando realmente dramática. Outro ponto também é o valor dos pedágios, né, que encarece. Esse é um outro ponto importantíssimo, especialmente na zona sul do estado. Nós temos a Ecosul, o CETSERG, que tem processos judiciais contra a concessionária, porque a partir de 1º de dezembro, agora 1º de janeiro de 2015, houve um aumento dos múltiplos de eixo, que nós chamamos, que saiu de 1,38 para 1,70, ou seja, os eixos são multiplicados por esse valor, que dá um aumento em torno aí de 25%. Não se viu isso nos jornais, não se viu isso nas televisões, no noticiário como um todo, né? Mas que encareceu. Nós, empresas, somos obrigados a repassar esses aumentos para tanto os caminhões próprios quanto para os de terceiros. Normalmente, os embarcadores concordam, isso é uma lei, isso é uma regra. O que é injusto é que a concessionária do Polo de Pelotas não faz nada com esse dinheiro, aplica muito pouco na manutenção. Aliás, a estrada está um pandemônio, passei por ela no sábado, a duplicação está sendo feita com dinheiro do governo federal. Aliás,
uma boa parte já parada, porque estão se discutindo o preço do asfalto, né? Também com o aumento do diesel e os combustíveis de uma maneira geral. Então, esse é um ponto nevrálgico. Além dos valores, os motoristas também se deparam com estradas ruins e com a falta de segurança. Como está para conseguir a mão de obra para o trabalho, para trabalhadores? Muito difícil. Tem várias empresas que têm caminhões parados por falta... E tem gente vindo até de fora do país para trabalhar? Não é permitido isto ainda, e é mais difícil. Mas nós lá do SETSERGS temos defendido, só para a tua ideia, nós hoje carecemos de 2.000 quilômetros de estradas duplicadas no estado do Rio Grande do Sul. Isso significa o quê? Estradas duplicadas traz economia de tempo, ou seja, se ganha tempo em percorrer um certo sentido, reduz o consumo de óleo diesel, mas acima de tudo salva vidas. Qualquer colisão frontal entre um caminhão e um carro a 40 km por hora, os dois vindo a 40 km por hora, é uma fatalidade direta nos ocupantes do carro. Isso nos preocupa muito, temos programas de treinamento dentro do SETSERGS para que se treine isso. Mas não adianta treinar ao máximo um motorista se as nossas condições de estradas estão na petição de miséria que estão, né? Seja com buracos ou falta de duplicação no caso. Voltando agora rapidamente, só para encerrar, o maior prejuízo, tem como calcular o prejuízo para as empresas ou o prejuízo maior mesmo é inevitavelmente do consumidor? O maior prejuízo é da sociedade. Os caminhões, nós temos cerca de 200 mil caminhões no estado do Rio Grande do Sul. Se nós calcularmos aí um custo de 500 a 800 reais por dia desse caminhão, dá para fazer o cálculo de quanto é que tem um prejuízo direto das empresas de transporte. Agora, a falta de produto, a falta de combustível, né, que já está aumentando. Eu já ouvi que tem gasolina sendo vendida a R$4, a R$5 no interior do estado. Esse é o maior prejuízo, na verdade, é a falta desse produto. O erro foi lá no início, quando não se foi pensado em ferrovias, por exemplo, como uma alternativa? Muita gente fala sobre isso. No Rio Grande do Sul, 85% do transporte é rodoviário, apesar de nós termos ferrovia, nós temos hidrovia. Ele depende muito mais de distâncias, de valores agregados de produtos, tem uma outra equação. Agora, o governo errou, do nosso ponto de vista, em não ter se dado conta da gravidade em que as estradas estão sendo construídas ou não construídas. Quando são construídas, são mal construídas. O IDA 448, tem pouco mais de um ano, já está numa petição de miséria. Falta de duplicações e o preço artificial, vamos dizer, do óleo diesel durante esse período. Ok, muito obrigada. Bom dia para ti. Bom dia. Esse foi Frank Woodhead, vice-presidente de logística do SETSERGS.